Há mais de 473 anos, a carne negra tem sido a mais barata do mercado. O que as pessoas pretas passaram nos dias de terror da escravidão não se compara ao que nos é passado nas instituições brasileiras. E a viagem para a Pequena África nos trouxe esse conhecimento. Através disso, vamos desvendar cada canto da Pequena África. Explorar a Pequena África no Rio de Janeiro foi desafiador e divertido, proporcionando uma experiência impactante que me conectou profundamente com as minhas origens. Ao sair da zona de conforto e da minha rotina, eu conquistei uma herança que estava oculta, despertando também questionamentos sobre como muitas vezes as pessoas elas se esquecem totalmente da história que moldou o Brasil. Já imaginou você estar na sua casa e chegam várias pessoas estranhas, te raptam, te colocam dentro de navios, né, um local que você nunca tinha visto antes, e ainda por cima te tratam como animal? Bom, foi isso que aconteceu na época da escravidão. Os cativos eram acorrentados uns aos outros e levados até um navio em uma fila chamada Trilha de Escravos. Chegando no navio, eles eram acorrentados abaixo do convés. Esse navio podia suportar bastante pessoas. Por mais escravizados você levasse para lá, mais lucro você tinha, esse navio sempre estava muito lotado. Por conta desse cenário precário, acabava que os escravizados eram forçados a fazer seus próprios dejetos. E isso ocasionou várias doenças. Uma forma de resistência foi que os escravizados tentavam pular ao mar para poder acabar com a sua dor. Pensando nisso, instalaram redes de proteção em volta do navio para que isso não acontecesse. O Cais do Valongo, ele foi o mais importante porto de desembarque de africanos no período da escravidão, né, nesse período entre o século XVI e o século XIX. Ele recebeu ali mais de 1 milhão, cerca de 1 milhão de africanos, em condições muito complicadas, né? Como essa viagem pelo Atlântico era feita e como esse desembarque acontecia também ali no cais. Ele ser esse sítio hoje arqueológico que a gente vê que estava soterrado, né, na cidade do Rio de Janeiro, já mostra pra gente como foi um objetivo ir apagando essa história, né? Outras etapas acontecendo e esse apagamento dessa memória da escravidão, desse processo mesmo de trazer os africanos para trabalhar aqui no Brasil. Ao explorar a Pequena África no Rio de Janeiro, uma experiência notável foi passar pela rua onde se encontra o Instituto Pretos Novos. Foi impactante saber a quantidade de ossos que se encontravam sobre os nossos pés e também entender a condição em que esses ossos foram encontrados. Durante o período da escravidão, os escravizados, depois de mortos, eram descartados naquela área como lixo, até mesmo junto de detritos urbanos. Isso nos diz muito sobre a crueldade do período escravista no nosso país, muito pouco falado. Herdar o conhecimento dos milhões de escravos que chegaram ao Brasil e dos sofrimentos que eles enfrentaram é doloroso. Essas pessoas são fundamentais para a nossa identidade e para o que possuímos. Essas pessoas continuam a existir conosco. Axé pra quem é de axé. Axé. Pra chegar bem vilão. Assim sim. Independente da sua fé. Música é nossa religião. O local visitado também foi o Largo da Prainha. Lá temos a estátua da Mercedes Batista, que foi a primeira mulher preta a se tornar bailarina no Brasil. E também ela foi a primeira a passar em um concurso para entrar no corpo coreográfico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, durante o período escravista aqui, pós-abolição, a gente teve várias formas de violência, né? E essas violências geraram resistências. E muitas dessas resistências acabaram gerando, então, silenciamentos. O que é importante a gente entender? Para aquele africano que estava ali experimentando aquela relação religiosa e sagrada,
muitos deles acabaram por olhar para aquelas imagens e identificar divindades da sua própria religiosidade. E aí a gente tem, por exemplo, como forma de resistência, Umbanda e Candomblé, que são duas religiões muito famosas aqui no Brasil, muito conhecidas aqui no Brasil, que são religiões que têm uma matriz africana, mas ainda assim existe o Deus cristão. E aí esse sincretismo e essa mistura religiosa era também um mecanismo de resistência, né? E como que ele era silenciado? Geralmente a religião de matriz africana, ela é vista como uma religião errada, ela é demonizada, né? A gente pode ver esse tipo de coisa até os dias de hoje, né? Quando você fala o nome de alguma divindade ou de algum orixá de matriz africana próximo de uma pessoa que tem uma determinada religiosidade e que segue aquela religiosidade cristã, ela acaba por te repreender de alguma maneira. Falando um pouco sobre o MAR, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, estava em exposição um defeito de cor, onde tinha diversas obras retomando características africanas e dos escravizados na época. Além disso, o museu é muito bem visto. A sua arquitetura foi premiada internacionalmente. Bom, outro local muito importante também foi o Jardim Suspenso do Valongo, onde abaixo dele os escravos eram postos como mercadorias e expostos apenas as suas características físicas, não eram levados em conta o seu sentimento ou tratados como pessoas, eram tratados como objetos. Além disso, também, do jardim a gente consegue ter visão para o Morro da Previdência, que foi uma das primeiras comunidades do Rio de Janeiro, onde os combatentes, após a Guerra dos Canudos, começaram a fazer moradias lá. E outra coisa muito importante também é que, para tentar apagar a história e silenciar, eles colocaram imagens de deuses gregos, ou seja, que não tem nada a ver com o local. E como uma forma de protesto, a população foi lá e pichou tudo. Meu choro não é nada além de carnaval. Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que garantia para todos os escravizados a liberdade, através de um pedaço de papel, que era a carta de alforria, exposta no Museu Mucabe. Mas vamos ser sinceros, liberdade para quem? Para quem não tinha onde morar, não tinha onde se sustentar, não tinha onde se alimentar, e nem mesmo um trabalho. Enquanto isso, imigrantes eram incentivados a virem para o Brasil, formar uma família e embranquecer toda a população. Mais uma tentativa de apagar a história. A pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Bom, pessoal, a gente tem que entender que após a abolição da escravatura, no dia 13 de maio de 1888, a condição do negro no Brasil foi muito complicada, porque não houveram políticas públicas que colocassem esse cidadão, uma vez que tinha sido escravo, numa condição melhor. E aí tiveram que surgir alternativas do próprio movimento social dos negros no Brasil, né, buscando melhores oportunidades de trabalho e principalmente acesso à educação. Então não existe outro caminho, galera, para seguir um caminho de prosperidade além, né, do investimento em educação nessa população que vive em sua maioria às margens da sociedade. Se a gente for observar, né, os índices de violência, os índices de pessoas que moram em moradias precárias estão associados a essa população, principalmente preta e parda. Então, o caminho realmente que vai ascender essa população afrodescendente é, sim, o acesso a uma melhor educação, uma qualificação profissional e, consequentemente, uma prosperidade dessa população afrodescendente no Brasil. O documento tem o objetivo de mostrar que não há como falar de brasilidade sem antes falar da história que nos cerca. O documento tem o objetivo de nos fazer entender que tudo o que o Brasil tem hoje foi à custa de pessoas pretas que sofreram simplesmente por terem existido, sofreram porque acharam que nelas havia um defeito de cor. Nós morremos ano passado, nós morremos ano retrasado, nós morremos há 473 anos atrás, mas o que importa é que não poderemos morrer nos anos seguintes. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no
do ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte,